E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: Na verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que vos importa nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como se pode fazer isto? Respondeu Jesus: Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e damos testemunhos do que vimos, e vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim me credes, como crereis se eu vos falasse das celestiais? Olá, amigos do canal Espiritualidade. Esse trecho é um trecho do Evangelho de João, que consta aqui do capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo e que faz parte agora da nossa análise, da nossa reflexão sobre o princípio da reencarnação. A grande maioria dos cristãos não fazem essa leitura que nós espíritas fazemos, porque entendemos que esse trecho é uma referência clara de Jesus à reencarnação. Muitos vão dizer que Jesus está falando do renascimento pelo batismo, quando ele usa essas expressões renascer da água, renascer do Espírito, e que esse renascimento que Jesus está falando aqui é o renascimento sobre a renovação que o indivíduo pode ter. É um renascer para a vida num sentido mais amplo. E de fato pode ser isso mesmo, né? Jesus pode ter usado nesta passagem esta ideia de renascimento, mas há outras colocações que Jesus faz aqui e que Kardec desenvolve as considerações que nos leva a considerar de forma muito mais assim favorável a interpretação de que Jesus se referia assim à reencarnação. Esse trecho que eu estou lendo então agora, ele é do Evangelho de João e ele está no Evangelho segundo o Espiritismo dentro de um raciocínio que Kardec desenvolveu a partir de algumas colocações que precederam esse trecho aqui, que são aquelas em que Allan Kardec apresenta de que as ideias que o povo judeu naquele tempo de Jesus tinha sobre a ressurreição, e até hoje uma grande parte dos judeus admitem a existência da ressurreição do corpo físico, da volta do corpo físico, mas também há uma parcela dentre os estudiosos, principalmente aqueles que estão mais ligados ao estudo da tradição do ponto de vista mais espiritualizado, mais ligado aos ensinamentos da Kabbalah, a ideia sim de que existe a reencarnação também. Só que naquele tempo, para muitos judeus, para muitas pessoas, a ideia era um pouco confusa, né? Há algumas passagens aqui do Evangelho em que os próprios discípulos ficam perguntando para Jesus se João Batista era Elias, já que existia uma profecia de Malaquias que falava sobre essa volta de Elias, né? E aqui nós vamos examinar também alguns trechos aqui que Allan Kardec trouxe que destaca ainda mais essa ideia de que naquele tempo as pessoas não tinham muita precisão sobre a diferença entre ressurreição e reencarnação.
De fato, existem passagens no Antigo Testamento, depois Kardec vai citar uma delas logo mais adiante, que dá a entender da ideia de volta ao corpo, né? Volta à vida, ao mesmo corpo que a pessoa habitava. Só que essa ideia, né, de que um corpo que já tenha vivido possa voltar à vida, ela é absolutamente contrária às leis da natureza, que no entendimento que nós temos no Espiritismo também são leis divinas, né? A ciência mostra que uma vez que as moléculas se desorganizaram, que os elementos químicos se dissiparam no ambiente e que entraram novamente na composição de outros seres vivos, é impossível essas moléculas voltarem a se reunir. Então o corpo, como nós conhecemos hoje, uma vez desagregado, uma vez desmontado, ele não volta mais. Existe um assunto bem interessante, inclusive ensino isso para os meus alunos nas aulas de ciências e de biologia, que são os chamados ciclos biogeoquímicos. Os elementos químicos na natureza fazem ciclos em que eles passam dos seres vivos para a parte física do planeta, para a atmosfera, para o solo, para a água, e depois esses elementos químicos novamente voltam para os seres vivos. Então é muito provável que o elemento químico mais abundante do nosso corpo, depois do oxigênio e do hidrogênio, o carbono, que hoje faz parte da quase todas as nossas moléculas aqui do nosso corpo, já tenha feito parte do corpo de outras pessoas. E como que isso é possível, Antenor? Pois é, quando nós morremos, o nosso corpo entra em decomposição. Pela ação das bactérias, fatores também químicos e também os fungos, mas principalmente as bactérias vão liberar as moléculas nossas de matérias orgânicas e vão produzir o gás carbônico. Uma planta vai absorver esse gás carbônico, vai produzir o alimento. Alguém, ao se alimentar do produto daquela planta, vai se nutrir daquela molécula orgânica e ela vai passar a fazer parte do corpo dessa pessoa. Bom, isso é o que a ciência nos mostra hoje de forma inquestionável. Os elementos químicos que hoje fazem parte do nosso corpo já fizeram parte do corpo de outros seres vivos e muito provavelmente de outras pessoas. Diante disso, numa ressurreição em que todos os mortos voltassem à vida, como que aconteceria com esses elementos químicos, não é? Eles poderiam voltar a se redistribuir? Ficaria faltando partes do meu corpo? Pois é, isso nos mostra que essas interpretações literais que o homem sempre procurou ter dos ensinamentos espirituais, quando se deu a ideia ao homem na sua evolução de que ele poderia voltar à vida, levou ele a conceber que é a vida material. É tamanha a nossa dificuldade em reconhecer que nós temos uma vida espiritual que nós nos apegamos a essa ideia de que o que volta à vida é o corpo. Então, do ponto de vista científico, do ponto de vista da estrutura da matéria, os nossos corpos não voltarão à vida. Não haverá essa ideia de ressurreição como se acreditou e até hoje se acredita. Há até alguns grupos cristãos que dizem que como é possível guardar as informações genéticas de uma pessoa no DNA, todas elas estão contidas nas nossas moléculas de DNA, bastaria que um simples conjunto do nosso DNA se mantivesse e a vida poderia ressurgir. É mais uma vez o apego à matéria para tentar explicar o ser. Nós somos um corpo ou nós estamos habitando um corpo? Esse é o grande dilema, é o grande desafio da humanidade em todos esses séculos. Mas o fato é que é uma distinção, então, importante a gente fazer. A reencarnação é a volta do espírito ao corpo. É a volta do espírito a um novo corpo produzido para ele através de um processo natural, lógico, muito coerente, que é a reprodução do ser humano. Um processo que nos permite retomarmos a vida inúmeras vezes, assim quantas forem necessárias. Já a ressurreição seria essa volta nos finais dos tempos para um julgamento, para uma condenação ou uma absolvição. A ressurreição, então, é uma ideia que a gente observa que ela é irrealizável diante do conhecimento que nós temos hoje sobre a vida, sobre a matéria, sobre a natureza. Ela é algo completamente impossível de acontecer. Mesmo que a gente considere que Deus detenha o poder de tudo, nós temos que conceber que as leis da natureza, as leis da matéria, são leis divinas. Não haveria por que ele derrogá-las. Mas a reencarnação é algo bastante plausível, algo bastante aceitável. Mas no caso, então,
quando Jesus está ali conversando com Nicodemos e ele irrompe essa pergunta, né? Ou melhor dizendo, Jesus irrompe dizendo, né, sobre essa volta do homem à vida. Nós não temos muitos detalhes sobre isso. Nós não temos muitos detalhes sobre essa conversa, porque o Evangelho de João destaca exatamente dessa forma como nós lemos aqui, em que Nicodemos procura Jesus no momento em que está somente ele, porque o texto do Evangelho de João não relata nenhuma outra pessoa ali presente, e aí fica a pergunta: quem ouviu isso? Quem registrou isso? Será que foi o próprio João, que era um discípulo tão próximo de Jesus, que poderia estar ali e teria acompanhado? Será que mais tarde Nicodemos contou para eles que teve essa conversa com Jesus? O fato é que não há mais detalhes sobre isso. Mas aqui há algo muito interessante, a forma como Jesus conduz esse diálogo, né? Nicodemos se apresenta para Jesus dizendo reconhecer que ele era alguém vindo da parte de Deus, porque fazia algo extraordinário que somente quem estivesse com Deus ao lado poderia fazer. E aí Jesus diz sobre essa questão de que é necessário ao homem renascer de novo, que é necessário nascer do corpo e do espírito. E aí Nicodemos fica perplexo, pergunta como que essas coisas são possíveis, e aí Jesus argumenta, fala e depois completa. Como pode, né, você sendo mestre em Israel, tendo essa dúvida? Você que estudou tanto as tradições dos profetas, você que conhece tanto das sagradas escrituras do povo, como não percebeu ainda a ideia dessa existência da volta ao corpo físico? Por que isso te é tão estranho? Aqueles que defendem a ideia que Jesus estava falando sobre uma renovação moral da vida, uma mudança de atitude, muitas vezes vão justificar a questão do batismo usando esse trecho, que Jesus está dizendo que aqui, que nós temos que renascer da água e do Espírito, né? Só que a água aqui não é necessariamente aquela imersão que era uma prática comum que os judeus tinham naquele tempo. E até hoje, em alguns grupos, ainda existe essa ideia de que a imersão nas águas produz um estado de purificação. Se Jesus estivesse falando desse batismo, né, dessa prática que já era ali empregada naquele tempo por João Batista, ele teria sido mais claro, teria sido mais objetivo, teria dito, olha, aquilo que João Batista está fazendo, e João Batista era conhecido pelas pessoas naquele tempo, né, porque a sua pregação, embora ali distante de Jerusalém, acabava causando um impacto muito grande. Tanto é que fariseus e outros mandaram pessoas irem lá conversar com João Batista e perguntar. Inclusive isso é relatado no Evangelho de João, algumas páginas antes, né? Lá no capítulo 1, né? Em que João vai falar, em que João vai trazer aqui, ou melhor até dizer, no capítulo 1 mesmo, em que João vai dar o testemunho de que ele não era o Messias tão esperado e que havia o outro, que era Jesus, que seria então esse Messias. Então eles já sabiam da prática que João Batista tinha de fazer ali as imersões como um ritual que simbolizava para aquelas pessoas uma renovação. E o mais importante é que não era apenas se mergulhar nas águas para ter essa nova vida, era necessário o arrependimento. O povo naquela época, muito impressionado, muito marcado ainda pela necessidade das práticas exteriores, dos rituais, acabavam entendendo aquilo como um marco, como um ponto assim importante para a vida deles, e que por isso que então aquilo era mantido, fazia parte daquela cultura, fazia parte das ideias das pessoas naquele tempo. Imaginar então que a imersão ali representava esse ressurgimento. Mas se não houvesse o arrependimento, de nada valeria aquele batismo. Portanto, fica muito claro que o mais importante não é o ritual em si, mas sim a renovação, a atitude da pessoa. E o ritual ele é dispensável quando o indivíduo está suficientemente convencido que ele deve mudar o plano das ideias, das atitudes e não aquelas práticas meramente ali naquele momento.
Bom, Kardec ele vai então desenvolver essa ideia, né, de que naquele tempo as pessoas não tinham essa compreensão clara sobre a diferença entre reencarnação e ressurreição. Usavam o termo ressurreição como a volta à vida material, mas sem clareza. Como até hoje acontece, há uma divisão entre os adeptos do judaísmo em que alguns admitem a possibilidade da reencarnação, embora um grande número deles considere a ressurreição como sendo a crença que é realmente única para eles nesse momento. O fato é que Jesus, quando ele vai falar sobre João Batista e Elias, nós já tratamos disso no nosso episódio anterior, ele mostra ali, né, que as pessoas tinham essa ideia, elas aceitavam a possibilidade dos profetas voltarem à vida, mas era impossível que João Batista fosse a ressurreição de Elias, mesmo considerando aqueles que acreditam, né, que Elias não teve uma morte física, ele foi levado com o seu corpo para os céus. Mesmo assim, era impossível a gente admitir que João Batista fosse Elias. Por quê? João Batista foi visto criança, foi visto crescer, ele era primo de Jesus. Há relato do Evangelho que mostra, né, que as mães ali dos dois bebês, quando se encontraram, o João Batista, ainda ali em gestação no ventre de sua mãe, se manifestou-se ali de uma forma muito intensa, a criança se mexeu muito na presença de Maria, gestante ali de Jesus. Ali provavelmente o Espírito se identificou com o seu mestre, identificou-se ali com aquele ser tão especial que Jesus é. Mas então, se essa crença do povo naquele tempo fosse uma crença errada, de que as pessoas pudessem voltar à vida, Jesus teria combatido essa crença. Ele diria, olha, ninguém volta à vida mais, a todos será dado uma única volta, que é no dia lá do julgamento. Então nenhum profeta poderia estar vivendo agora aqui entre a gente. Mas pelo contrário, Jesus foi e confirmou que João Batista era o profeta Elias, que tinha vivido séculos antes. Kardec também vai trazer aqui algumas ideias assim, interessantes para a gente entender por que as pessoas no tempo ali de Jesus, antes e até os nossos dias, ainda tinham dificuldades de entender esse princípio, né, de que a reencarnação é muito mais plausível, muito mais coerente do que uma ressurreição. Naqueles tempos, como até hoje acontece, embora já tenhamos acesso a esse conhecimento, a grande maioria das pessoas tem conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas. Não tem uma compreensão muito clara de processos naturais e daí imaginam possibilidades que, do ponto de vista material, não são reais, elas não existem. Os judeus naquele tempo, baseando-se então nas suas crenças, como lhes eram ensinados ali pelos sábios, começando ali por Moisés, eles admitiam então que a água era um elemento criador da vida material. Daí essa expressão, né, que é usada aqui por Jesus, ele usa uma expressão que as pessoas admitiam naquela época como um elemento gerador de algo material, que é a água, né? Eles consideravam a água como um elemento gerador das coisas criadas por Deus. Por isso que no livro do Gênesis nós vamos ter lá algumas citações que Kardec transcreveu e está aqui no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele disse assim, olha, isso é uma transcrição então do Gênesis, que é um livro que conta sobre as origens e que é o primeiro livro da Bíblia dos cristãos e também consta lá da Torá, das escrituras dos judeus. Bom, aqui diz assim, olha, o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja no meio das águas, que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar e que o elemento árido apareça, que as águas produzam animais viventes que nadem na água e pássaros que voam sobre a terra e debaixo do firmamento. Então Jesus, ao dizer que era necessário nascer da água, está dizendo que era necessário nascer materialmente, é necessário ressurgir, ter um novo corpo materialmente, e não só um simbolismo de, por ter sido submergido ali e depois emergir,
que a pessoa tenha a sua vida transformada. Então a água é o símbolo da natureza, da renovação material, ou seja, temos que ter um novo corpo para continuar as novas experiências. E o nascer do Espírito, aí sim, é o nascer no seu entendimento, na sua inteligência, na sua capacidade. Temos que renascer novamente em novos corpos, temos que renascer novamente interiormente. Nesse sentido fica claro então sobre o que significou essa expressão. Jesus não estava falando então de batismo, segundo o nosso entendimento no Espiritismo. Não estava falando sobre a prática de João Batista, de ali colocar as pessoas nas águas e depois tirá-las, marcando um recomeço, nem da prática que era comum e que continuou depois entre muitos judeus. Ele estava falando de renascimento físico, de corpo físico que é novamente preparado para a gente voltar. E aqui ele fala assim, olha, destacando essas palavras de Jesus, Kardec destaca dizendo, então, né, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre espírito e corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que o corpo procede apenas do corpo e que o espírito é independente dele. Mas tem uma outra passagem aqui dessa fala de Jesus para Nicodemos que é importante nesse nosso estudo, né? Para que a gente possa entender melhor essa questão. Jesus disse assim, olha, o Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus, que dá a vida a quem quer, ou pela alma do homem. É possível essas duas interpretações. Nesta última, de que ele está se referindo à alma do homem, né, significa que não se sabe o que foi nem o que será o Espírito. Se, pelo contrário, o Espírito ou a alma fosse criado com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu conhecimento, o seu começo. Então veja, quando Jesus usa essa expressão, ele está dizendo o quê? De que nós temos uma vida precedente à vida material. Porque se o Espírito fosse criado no momento ali da concepção, é simples dizer de onde ele vem. Ele vem da onde? Ele vem das mãos de Deus naquele momento. Está nascendo, está sendo criado ali. Mas quando ele diz nós não sabemos de onde vem, está dizendo não sabemos o que procede dele antes daquela vida. Essa passagem é a consagração do princípio da preexistência da alma e, por consequência, da pluralidade das existências. Muitos vão dizer que isso é uma interpretação errônea nossa, mas nós podemos dizer que também para eles é uma interpretação errônea deles, porque eles foram levados a acreditar que Jesus falava só de ressurreição e não de reencarnação. Tudo é uma questão de nós pensarmos o que é mais coerente, né? O que é mais compatível com o conhecimento que nós temos hoje sobre a vida material. Por isso que Kardec trouxe aqui tão importante essa ideia de que o conhecimento ou o desconhecimento das leis físicas impossibilitava os judeus naquele tempo de compreenderem do que exatamente Jesus estava falando. E até mesmo Nicodemos, alguém tão culto, alguém tão assim esclarecido nas tradições do seu povo, não entender nem a questão da reencarnação, nem a questão da renovação que alguém possa ter. Bom, nos próximos itens, Kardec vai reforçar ainda mais a ideia, né, de que Jesus, se nós não vamos por esse diálogo de Nicodemos, de que Jesus estava falando de reencarnação, o episódio ali que fala de João Batista ser Elias, então esse é indiscutível, não tem como a gente não admitir a reencarnação por esse. Nós já falamos dele, mas agora nós vamos retornar e aí nós vamos ver o seguinte, olha. Desde os tempos, isso está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, os versículos 12 ao 15. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força, e os que fazem violência são os que o arrebatam. Porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Olha, aqui há um princípio de
reencarnação, porque quando Jesus fala, olha, desde os tempos de João Batista até agora, por que Jesus está falando desde os tempos de João Batista? Se João Batista era contemporâneo de Jesus, era primo de Jesus, cresceu com ele, se conheciam. Como ele está falando que era desde os tempos de João Batista? O Evangelho de Mateus coloca aqui João Batista e não Elias. Então está muito claro que Jesus usou o nome João Batista para se referir à personalidade Elias, ao dizer que desde o tempo dele, Elias, o reino dos céus era tomado pela força. Olha, aqui Kardec diz assim, se o princípio da reencarnação expresso em São João, aquele episódio lá do Nicodemos, podia a rigor ser interpretado no sentido puramente místico, renascimento da água, mudança da sua mentalidade, da sua atitude, já não aconteceria mais o mesmo nesta passagem de Mateus, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não existe figura nem alegoria. Trata-se de uma afirmação positiva. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. O que significam essas palavras, pois João ainda vivia no momento em que foram ditas? Jesus as explica ao dizer, se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, João tendo sido Elias, Jesus se refere ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Até agora o reino dos céus é tomado pela força. É outra referência à violência da lei mosaica que ordenava o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida. Veja. Lembre-se que na história de Elias, ele incita as pessoas a degolarem os sacerdotes de Baal. Então aí é a violência, né, para se tentar impor a crença, a fé, dentro daqueles padrões que eles tinham na época. E aí Jesus então vem dizer isso. Ele está confirmando que é desses tempos. João Batista não impunha força, não impunha violência. Ele era um pacifista também. Muito rigoroso, muito austero, exigia das pessoas o cumprimento do que a lei mosaica determinava sobre a pureza, sobre a retidão, dentro dos princípios dele, mas ele não incitava a violência. Quando que ele incitou o uso da lei mosaica como uma forma de dominação, como uma forma de expressão de violência? Na época que ele foi o profeta Elias, né? E aí então, Jesus vai acrescentar e dizendo assim, o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Ele está dizendo, né, que quem quiser compreender a verdade, compreenda. Quem não quiser, aguarde os tempos futuros, porque aí você vai entender a reencarnação. É um princípio que Jesus ensinou. Essa passagem de Nicodemos e Jesus, então, ela me faz sempre refletir, né? Não só sobre a reencarnação, mas principalmente sobre essa questão, né? Tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas. Isso nos mostra o quanto nós podemos, embora muito cultos, muito conhecedores de muitas coisas, sabedores de muitas histórias, conhecedores de muitos detalhes do que a humanidade pôde aprender em tantos séculos, ainda assim sempre nos escapa alguma coisa. Ainda assim nós sempre estamos por aprender algo novo. Mesmo um mestre no povo, como era o caso de Nicodemos, não tinha entendido questões importantes ainda para aquele momento. E isso até os nossos dias. Por isso que nós não devemos jamais idolatrar nenhum sábio, ninguém que detenha muito conhecimento, muitos títulos, muitas referências, porque todos ignoram alguma coisa. E isso mesmo nos mostra o quanto a reencarnação é necessária. Como nós adquirimos essa compreensão do todo sem muitas vidas. Como todos nós iremos um dia alcançar uma compreensão tão profunda sobre o sentido da existência, da vida, sem muitas experiências. O próprio fato de alguém se tornar muito culto durante uma vida toda e ainda assim ela continuar se tornando ali necessária de aprender algo nos mostra que aprender, renovar-se, transformar-se, ter novas vidas para novos aprendizados é parte da lei divina. É fundamental para o nosso crescimento espiritual.
Sem essas oportunidades que as reencarnações nos oferecem, nós não aprendemos muito. E sem essa oportunidade desta reencarnação que nós temos hoje no presente, nós não teríamos aprendido tudo o que nós já aprendemos até agora. Não seríamos quem nós somos. E as futuras vidas que teremos são imprescindíveis para que nos tornemos ainda mais. Disse Jesus certa vez: sede perfeitos como é vosso Pai Celestial. Uma única existência não nos permite a perfeição relativa que nos cabe. Uma única existência não permite a gente compreender a vida em todas as suas expressões. Inúmeras pessoas ao término de uma vida reconhecem que aprenderam muito pouco. Reconhecem que não encontraram a felicidade, não encontraram a paz. Então, prosseguir vivendo para essa conquista é algo fundamental, é algo imprescindível para todos nós. Eu sugiro que todos façam uma leitura muito atenta do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 4 que nós estamos analisando agora, em especial desses itens que hoje nós abordamos, o item 4 até o item até o item aqui 11, do 4 ao 11. Nós vamos no próximo programa abordar do 12 até o item 17, porque traz ainda um pouco das crenças que os antigos judeus tinham sobre a volta à vida. É um estudo interessante e importante para nós fazermos. Eu convido então todos neste momento para a nossa prece em agradecimento a Deus pela bênção da vida, por todas as oportunidades benditas, Senhor, que temos, que possamos aprender a cada dia com as experiências que temos, que saibamos valorizar essa oportunidade tão bendita que é a vida material, Senhor. Que a vossa bondade, a vossa misericórdia se estenda sobre tudo que criaste, Senhor, e que todos possamos prosseguir, sem esmorecer, sem nos fraquejar, confiantes do vosso amparo e do vosso amor. Reconhecido, Senhor, que a vida é uma oportunidade de aprendizado e que possamos nos sair bem nessas lições tão benditas. Que o Senhor possa abençoar, proteger, amparar todos os nossos companheiros que nos acompanham, que nos seguem, que nos ouvem semanalmente, que eles possam ter paz em seus lares, Senhor. Que possam, Jesus, os bons espíritos amigos, vossos emissários, inspirarem em todos a esperança, a fé, a certeza em novos e melhores dias. Que assim seja, Senhor, graças te damos. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando a nossa programação no canal Inspiritualidade. Compartilhe os vídeos, curta os programas, os vídeos, isso ajuda a aumentar a visibilidade do canal. Também conheça o site do Inspiritualidade, espiritualidade.com.br, e faça parte da nossa comunidade. Um grande abraço a todos e até a próxima.